Neste vídeo, iremos falar de alguns sociólogos e filósofos que trataram da anomia, que significa literalmente ausência de lei. O primeiro autor que se dedicou ao estudo do tema foi Jean-Marie Gayol. Ele entendia que a moral só podia ser individual, questionando a tese de Kant sobre a existência de uma moral universal, a qual todos estariam vinculados. Assim, o conceito de anomia é introduzido para indicar a existência de uma moral desvinculada de regras sociais. Por esse motivo, define anomia como ausência de lei fixa. Miranda Rosa aponta que a anomia tem 3 significados. 1. Quando uma pessoa vive em situação de transgressão das normas, demonstrando pouca vinculação às regras da estrutura social a qual pertence. 2. Quando ocorre um conflito de normas que acaba estabelecendo exigências contraditórias, tornando difícil a adequação do comportamento do indivíduo à norma. 3. Quando se constata falta de normas que vinculem as pessoas no contexto social. Já o sociólogo David Emile Durkheim vê a anomia como algo negativo, identificando uma desordem social. A sua primeira referência ao tema encontra-se no trabalho chamado de O Suicídio, que parte da hipótese que o suicídio estava relacionado com fatores sociais. O autor estudou as possíveis causas sociais que estariam relacionadas com o suicídio e identificou uma série de fatores, tais como religião, estado civil, profissão, educação e lugar onde vive. A causa encontrada pelo autor com relação ao suicídio era o grau de coesão social, que, apesar das diferenças, a maioria dos suicidas coincidiam em um ponto: constava-se um excesso ou uma falta de integração do suicida na sociedade, ou o suicida era ligado a uma crise social geral. O filósofo classificou o suicídio em 4 classes, sendo elas: o egoísta, que a pessoa se sente socialmente desvinculada, como, por exemplo, um viúvo sem filhos. O altruísta, a pessoa se encontra muito vinculada a um grupo social, sentindo-se estreitamente ligada aos valores do grupo. Esta pessoa não valoriza particularmente sua vida e suicida-se facilmente por motivos de honra. O fatalista, a pessoa encontra-se extremamente pressionada por regras de comportamento muito rígidas, que o oprimem, levando-o ao desespero. E o anômico. Neste caso, a pessoa vivencia uma situação de falta de limites e regras sociais. O sociólogo que deu uma contribuição fundamental para a teoria da anomia foi Robert King Merton. O sociólogo afirma que em todo o contexto sociocultural desenvolvem-se metas culturais. Estas expressam os valores que orientam a vida dos indivíduos em sociedades. O autor sustenta que para atingir estas metas, cada sociedade estabelece determinados meios. Trata-se dos recursos institucionalizados ou legítimos, que são socialmente aceitos, porém há, infelizmente, outros meios que permitem atingir estas metas, que são socialmente rejeitados, os chamados meios não institucionalizados. Porém, apesar desta meta cultural ser compartilhada por todos, existe uma evidente impossibilidade de ser atingida por uma grande parte da população. Isto resulta um desajuste entre os fins e os meios. Este desajuste propicia o aparecimento de condutas que vão desde a indiferença perante as metas impostas até a tentativa de alcançar tais metas através de meios diversos daqueles socialmente prescritos. O insucesso em atingir as metas culturais devido à insuficiência dos meios institucionalizados pode produzir o que Merton denomina de anomia, que é a manifestação de um comportamento no qual as regras do jogo social são abandonadas ou contornadas. O indivíduo não respeita as regras de comportamento que indicam os meios de ação socialmente aceitos.
Surge então o desvio, ou seja, o comportamento desviante. Merton fez uma classificação dos tipos de comportamento. Trata-se daquilo que o autor denomina de modos de adaptação, que exprime o posicionamento de cada indivíduo em face das regras sociais. Nesta classificação, os símbolos positivos e negativos são utilizados para indicar se os indivíduos aceitam ou não as metas e os meios socialmente estabelecidos. O primeiro modo de adaptação é a conformidade, onde o indivíduo busca atingir as metas culturais através dos meios estabelecidos na sociedade, não existindo comportamento desviante. A inovação é quando o indivíduo é condizente com as metas culturais, mas existe uma ruptura com relação aos meios institucionalizados. O ritualista é quando o indivíduo demonstra um desinteresse em atingir as metas socialmente dominantes. A pessoa acredita que nunca poderá atingir as grandes metas e continua, porém, respeitando as regras sociais. A evasão, que caracteriza um abandono das metas e dos meios institucionalizados. Essa conduta indica uma falta de identificação com os valores e as regras sociais. E, por fim, a conduta de rebelião é caracterizada pelo inconformismo e pela revolta. O indivíduo é negativo com relação aos meios e às metas.